O que fazer para convencer as pessoas ao seu redor que você está no caminho certo? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Patrícia Pedroso, terapeuta, e vamos para mais um A Terapeuta Responde. No vídeo de hoje eu vou responder ao Jean Carlo, que deixou a pergunta no post da aba Comunidade da semana passada. Se você quiser que eu responda a sua também, é só olhar da próxima vez que eu postar na aba Comunidade. Eu não estou postando toda semana, então fica ligado. Da próxima vez que você ver um post lá na aba Comunidade, a terapeuta responde, deixa a sua pergunta lá, que quem sabe não se transforma num vídeo como a pergunta do Giancarlo. Combinado? Bom, o Giancarlo mandou. Oi, Patrícia, tenho uma questão. Após muitos anos de perdas, ainda não tenho resultados aparentes para mostrar às pessoas ao meu redor que evolui bastante. Mesmo sabendo que eu cresci e aprendi muito, como convencer as pessoas ao meu redor que essa é a profissão que eu escolhi? No caso, a profissão de trade. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz, né? Para te ajudar nessa questão, vamos refletir sobre algumas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa entender que os outros, às vezes, têm dificuldade de compreender o que estamos fazendo, o que queremos, né? Como estamos pensando. As pessoas que nos amam querem o melhor para nós. Porém, esse melhor é na visão delas, é pelo que elas sabem, pelo que elas viveram, pelo que elas acreditam. Lembra das crenças que eu sempre trago aqui no canal? As crenças das pessoas é que fazem elas terem aquela visão de mundo. Então, o melhor que elas querem para nós é o melhor que elas gostariam para elas. Então, há aí uma divergência, entende? As pessoas projetam muitas vezes o que elas querem para elas. Então elas vão ter dificuldade de aceitar o que estiver muito fora do que elas estão acostumadas. Acontece que o trade é uma coisa que a maioria das pessoas não entende e não acredita. E isso torna difícil as pessoas entenderem e nos apoiarem, porque não é uma profissão que as pessoas estão acostumadas a entender o caminho para se alcançar. As pessoas não entendem muito o que é essa profissão e como se faz para chegar lá. Então fica difícil mensurar esse caminho, se esse caminho está sendo realmente bem sucedido ou não. Então é normal que as pessoas fiquem com o pé atrás e não nos apoiem. Outra questão é que talvez você mesmo tenha criado expectativas para você dos seus resultados, que eles viriam num tempo bem menor, talvez num prazo que não era viável. E aí você tenha se colocado metas difíceis de alcançar. E quando essas metas não foram alcançadas, a frustração que você sente acaba se refletindo nas outras pessoas. As outras pessoas acabam sentindo e percebendo essa frustração e essa insegurança. Então elas duvidam que aquilo ali seja realmente para o seu bem. Torna difícil esse entendimento. Então, refaça as expectativas, colocando as coisas dentro de uma realidade. Porque esse é um grande problema no trade. Muita coisa errada é falada sobre o mercado financeiro. Então, os planos, às vezes, são muito fora da realidade. E essa é uma dificuldade desse meio. Porque em outras profissões, você não vê isso acontecer tanto. Mas no trading, as expectativas são colocadas lá no alto. E elas atrapalham tanto a parte emocional como a parte comportamental e, consequentemente, pode fazer as pessoas à sua volta não te apoiarem, porque elas ficam achando que aquilo tudo é ilusório, não é realidade. E muitas vezes aquelas expectativas criadas realmente não são verdadeiras. Então, essa questão das expectativas sendo colocadas muito acima da realidade que a maioria das pessoas entende, conseguem compreender,
também é um fator que impede que as pessoas apoiem, porque elas não conseguem entender e muito menos acreditar que aquilo é possível. Então, refazer as expectativas para trazê-las para uma realidade, para trazer para algo que as pessoas entendam mais facilmente, pode ajudar as pessoas a compreenderem e aceitarem que esse é o passo que você quer dar, que é a carreira que você quer abraçar. Agora, uma reflexão que eu quero trazer aqui para te ajudar, Giancarlo, é o seguinte: nessa questão de metas e expectativas no trade, você não me disse quantos anos você tem no mercado financeiro, mas imagina que fosse uma outra atividade. Se você tivesse aberto um restaurante, se você estivesse estudando para ser um cirurgião, né, um médico, o tempo que você está se dedicando ao trade, que se dedicou até agora, se você estivesse se dedicando a uma outra atividade, será que você teria resultados? Será que você já teria os resultados que você planejou? Essa reflexão ajuda muito a alinhar as expectativas, entende? Para a gente perceber se as expectativas que a gente criou e que talvez a gente tenha passado para as pessoas à nossa volta estão realmente dentro de uma realidade. Se elas seriam realidade em outra profissão ou não. Muitas vezes no trading a gente quer ter resultados em 1, 2 anos, 3 anos, quando em outras atividades esse mesmo tempo não representaria tempo suficiente para ter resultados, principalmente resultados como a gente às vezes projeta no trading, de ganhos muito grandes, de ganhos muito rápidos. Então, observa um pouco se aquilo que você está se cobrando de resultados aparentes, eles realmente são compatíveis com o tempo que você tem e se as expectativas que você criou também não foram algo, tanto para você quanto para as pessoas, que possam comprometer a visão que as pessoas têm dessa profissão que você escolheu. Depois de fazer essas reflexões e ter alinhado, né, as expectativas, o ideal é uma boa conversa. E aí eu te pergunto, você já conversou com essas pessoas para que elas entendam por que o trade é importante para você? Você precisa mostrar o seu porquê, entende? Converse sobre tudo que você aprendeu, sobre a sua evolução, sobre por que você escolheu esse caminho, por que o trade é a profissão que você escolheu. Mostre aquilo que é importante para você, mostre a sua visão. Às vezes as coisas estão muito claras na nossa cabeça, mas a gente não se dá conta que nunca deixamos claro em palavras, ou seja, as pessoas à nossa volta não fazem ideia do que estamos pensando, do que estamos sentindo, daqueles planos que a gente está fazendo. Porque às vezes é tão óbvio que a gente acha que não precisa falar. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa sim. Porque parece óbvio, mas muitas vezes não é. Então, converse sobre os seus objetivos, sobre o seu planejamento. Porém, cuidado, porque aqui você tem que apresentar algo que demonstre que você sabe o que você está fazendo, que você tem segurança, entende? Você precisa demonstrar isso para passar segurança para as pessoas, porque quando a gente está seguro, determinado, a gente acaba contagiando as pessoas à nossa volta e elas não têm muita saída a não ser acreditar naquilo que a gente está acreditando ou dar um voto de confiança e dar tempo para que a gente mostre esses resultados aparentes que você falou. Mas acontece que para isso você tem que sentar e ter uma conversa franca, objetiva, em que você traga algo sólido, sabe? Planos e metas possíveis. Por isso tão importante a reflexão que eu trouxe antes, né? Para que você perceba se as suas expectativas estão alinhadas, se aquilo que você planejou está compatível com a realidade, com a sua realidade, né? Com o que é possível para você executar. Muitas vezes, na minha experiência com traders, quando a gente vai olhar ali as metas que foram estipuladas, elas não são compatíveis com aquilo que a pessoa é possível executar.
né? Às vezes, por exemplo, tem ganhos que não são compatíveis com a experiência que a pessoa ainda tem no mercado. Tempo disponível para operar, para estar ali no mercado. Inteligência emocional para lidar com perdas, nada disso é compatível com aqueles ganhos que a pessoa projetou. E aí, isso causa um ambiente de desconforto, causa um ambiente de frustração, e as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem esse nosso emocional, esses altos e baixos do nosso emocional, e isso gera instabilidade. Por isso as pessoas ficam querendo que a gente desista, sabe? Fica querendo que a gente não faça mais aquilo, porque elas estão ali de fora, sem entender muito, porque como eu já falei, uma profissão que as pessoas não entendem muito o caminho que tem que ser feito, não entendem ou não acreditam muito, e isso leva todo um ambiente de insegurança. Então fica difícil dessas pessoas nos apoiarem e entenderem quando tem esse ambiente de insegurança ao nosso redor. Então presta atenção nisso, porque melhorando esse ambiente, você se posicionando de uma maneira mais segura, você tendo planos, metas mais palpáveis, mais possíveis, né? Que você chegue com uma coisa embasada, você mostrando os seus porquês, por que aquilo é importante para você, tendo uma conversa franca. Normalmente, essa conversa, ela ajuda muito as pessoas também se sensibilizarem e nos darem esse voto de confiança para que a gente possa seguir os nossos sonhos. E se isso não for possível, você tem que acreditar por você, independentemente de qualquer coisa. Porque as pessoas obstinadas que conseguem sucesso nas coisas, elas passam por adversidades e às vezes, e principalmente das pessoas que estão à nossa volta, que não entendem e que não têm a certeza que a gente tem, porque não estão vivenciando o processo, não estão vivenciando aquilo, não estão aprendendo aquilo que a gente está aprendendo, não passou pela transformação do processo que a gente passou. Então essas pessoas, elas nunca vão ter a nossa visão. Então se você, depois de fazer essas reflexões, depois de ter essa conversa franca, ainda assim não tiver o apoio das pessoas, se ainda você não conseguir convencer as pessoas, veja se realmente você precisa convencê-las ou você só precisa seguir no seu processo, se você estiver no processo correto que vai te levar a um resultado, é só uma questão de tempo. E você vai precisar se dar esse tempo, mesmo que as pessoas à sua volta não estejam dispostas a dar a você. Porque ninguém pode viver a sua vida, só você pode viver a sua vida. Agora, uma coisa muito importante: será que você mesmo acredita? Será que essas perdas que você teve não te deixaram com dúvidas? E aí a sua atitude, o que você deseja, né? A sua atitude perante o que você deseja não é coerente. E às vezes ela oscila em altos e baixos. E isso atrapalha a confiança no processo e logo vai prejudicar a confiança das pessoas à sua volta nesse caminho que você escolheu. Pense sobre isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa resposta que eu dei ao Giancarlo. E se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo do A Terapeuta Responde.